Bom, gente, então, vamos voltando aí, ainda nessa perspectiva do sindicato, e agora a gente vai falar assim, como que os sindicatos sobrevivem? Como que os sindicatos sobrevivem se eles são uma associação, portanto, tem natureza jurídica privada, eles vivem de quê? Se ninguém está doando nada para ninguém, né? Ninguém doa nada para ninguém. Bom, os sindicatos, claro que eles têm a receita sindical prevista em lei, e aí essa previsão está no artigo 545 e 548, super alterado aí com a lei 13.467 de 2017, contribuição, reforma trabalhista, que nessa linha de receita sindical foi uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia no início, talvez isso possa ter uma compensação, talvez isso possa ter um resultado positivo, mas o grande é, é, ruptura aí com a receita sindical, ela veio com a lei 13.467 de 2017, chamada deforma trabalhista, que eu gosto muito de chamar de deforma. Mas os sindicatos, eles vivem, por óbvio, né, de diversas modalidades. Eles têm doações, eles podem ter patrimônio e ter investimentos, né? Só não pode ter investimento no Bitcoin, aí que não dá certo. Se teve, perdeu, principalmente aqui nessa nossa região. Mas doações, legados e outras rendas eventuais, conforme está previsto aí na própria CLT. Mas as fontes mesmo de sustento do sindicato, de manutenção, sustentar o quê? Né? Sustentar o sindicato funcionando para atender os interesses da categoria, para fazer as negociações, para atender aqueles poderes dele negocial, assistencial, o poder de político. E para isso, os sindicatos precisam de uma sede, não precisa ser uma sede própria, mas de um espaço físico. Todo espaço físico, nós sabemos bem, ele tem luz, ele tem água, ele tem condomínio, ele tem empregados e uma série outras de despesas de quem tem um negócio, ainda que pequeno ou grande. E claro que a diretoria ela não recebe. A diretoria ela pode até ter um prolabore, mas a diretoria não tem que receber. Ela tem lá o seu contrato de trabalho com a empresa dela, que pode estar suspenso ou não, mas a diretoria de um sindicato, elas não tem que receber salário, não. Pode ter funcionários, empregados, né? Mas é um trabalho aí de contribuição, de doação. O estatuto pode prever que aquele presidente, vice-presidente, ou que o tesoureiro, diretor secretário possa ter algum salário, o estatuto pode até prever, porque ela é uma associação privada e nada impede que o estatuto, que a assembleia, que os empregados se reúnam para prever um prolabore aí por um tempo específico de doado para esse trabalho. Muito bem, mas as principais fontes de custeio da entidade sindical, do sistema confederativo, e aí é bom que se diga sindicatos, federações, confederações e aqui as centrais sindicais. As centrais sindicais, vamos lembrar, como órgão de cúpula, que até 2008 não fazia parte desse sistema confederativo, como de fato não faz, porque ela não é por categoria, ela é supracategoria e sempre de empregados, né, sempre de trabalhadores, não patronal. Ela hoje tem uma fatia dessa pizza. Então vamos dividir aí a receita sindical numa pizza. A CLT vai estabelecer os percentuais de cada um. O maior é dos sindicatos. Porque, gente, faz sentido. Sindicato dos professores do ensino superior, sindicato dos professores do ensino médio fundamental, sindicato... aí esse sindicato de professores no município X, o outro no município Y, o outro em 5 municípios de um único estado. Quando vai para a federação ela tem um percentual, obviamente menor do que o dos sindicatos, de cada um desses. Federação
do Ensino. Federação do Ensino, ela vai ter um pouquinho de cada sindicato de cada município, porque a federação é estadual, né? Então ela vai se constituir a partir de 5 sindicatos, que às vezes tem 100 sindicatos, às vezes tem 50, 30, 20 sindicatos daquela federação. Principalmente as categorias menores. Categoria de transporte público, às vezes ela já se constituiu lá atrás, nas décadas do século passado, ela já se constituiu abrangendo vários municípios. Então não são tantos sindicatos, mas pega municípios muito grandes, como por exemplo o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo. Então são municípios com muitos trabalhadores de uma única categoria. Então todos contribuindo, que a gente vai ver agora, a federação ela vai ter uma parcela menor e a confederação uma parcela menor ainda. E de 2008 para cá, as centrais sindicais também têm uma fatia dessa pizza. Então vamos pegar uma pizza aí e vamos dividir por 4. Lembrando que os sindicatos vão ter uma fatia maior, as federações um pouquinho maior, as confederações menor e as centrais sindicais também pequenas aí. Não lembro de cabeça o percentual, mas está específico em lei. Se eu localizar aqui nessa minha colinha, eu vou falando. Primeira contribuição. Então vamos lá. Sistema confederativo vive de várias fontes de receita. 4 contribuições previstas em lei. Sindical, também chamada antigamente de imposto sindical, assistencial, confederativa e a associativa. Isso tudo, sim, isso tudo. Sindical, também chamada de imposto sindical. Que contribuição é essa? É a primeira e a mais importante, porque era, né? Porque é aquela contribuição em que era obrigatória até novembro de 2017. Cada trabalhador, independentemente de ser sindicalizado, de ser associado ou não, ele tinha que pagar um dia de salário dele por ano para o sindicato, que aí dividia depois as federações, confederações. Então, onde que está previsto isso? No artigo 8º, inciso 4, 578, 579, 580, 610 da CLT. Acontece que durante várias décadas, mais ou menos aí, vamos falar de 7 décadas, né? CLT de 1943, isso já estava previsto na CLT, os sindicatos tinham essa fonte de receita certa. Ah, mas se eu não quisesse pagar? Você não tinha escolha. Ah, mas eu não sou sindicalizado. Aí é outra história. Aí nós vamos para a contribuição associativa. Isso daí tem a ver com a contribuição obrigatória. Essa contribuição obrigatória independe de ser sindicalizado. Basta ser membro da categoria. Então, eu sou categoria professor, nunca fui no sindicato, não sei onde fica meu sindicato, nunca usei o serviço do sindicato, mas eu, como professor, pagava um dia de salário meu sem querer por ano. E se eu não quiser pagar, não é você que escolhe. O sistema, ele não permite que o trabalhador defina isso, porque o empregador tinha que descontar do salário e repassar para a entidade sindical. Se o empregador assim não o fizesse, a entidade sindical entrava com ação diretamente contra o empregador, buscando a cobrança dessa contribuição. Eu mesmo fiz muitas quando eu estava em alguns sindicatos. Bom, acontece que a partir da Lei 13.467, essa contribuição passou a ser facultativa. Minha gente, a gente faria vários momentos, vários vídeos só para falar disso. Isso a partir de então foi um auê. Foi um auê, porque hoje a gente tem várias teorias, mas a lei está em vigor, ela não foi alterada.
Não foi alterada. A gente tem que pesquisar jurisprudência, alguns posicionamentos do Ministério Público do Trabalho, para ver qual é a posição, alguns tribunais, da CUT, da CGT, quais são os posicionamentos, o encaminhamento que está sendo dado. Por óbvio que tem ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa Lei 13.467, parece que tem umas 44 já, dentre elas a respeito dessa contribuição que passou a ser facultativa. Minha gente, se passou a ser facultativa, vamos combinar, o trabalhador só vai pagar se quiser. E vocês acham que o trabalhador vai pagar? Aqueles trabalhadores mais conscientes de que o sindicato é importante para lutar pelos direitos dele, ele até pode pagar, aquele que é sindicalizado, vai permitir, mas não é mais dessa forma. O empregador desconta da folha de pagamento e faz um repasse coletivo para a entidade sindical. Não é mais assim. Agora, o empregado tem que autorizar esse desconto para que o empregador, então, faça. Bom, de lá para cá, muitas teorias surgiram, muitas formas de, vamos dizer assim, maquiar esse recolhimento, como, por exemplo, passou a ter nas convenções e nos acordos coletivos, ou seja, nas negociações, nas assembleias, a autorização desde logo para que o empregador descontasse. E aí também veio o Ministério Público do Trabalho, veio grupos de trabalhadores, os próprios sindicatos patronais, fazendo uma reação a isso, né? Isso sendo julgado. Então, decidiu-se, mas a gente vai encontrar jurisprudência diversa, o seguinte: não, se a lei quisesse que fosse obrigatório, porque no momento que entra na convenção coletiva, aquilo ali passa a ser lei entre aquelas partes. Nós vamos falar de convenção coletiva depois, mas o que está na convenção coletiva, o que está no acordo coletivo, o jogo está valendo. Então, se há uma cláusula ali autorizada pela Assembleia dos Trabalhadores de que pode descontar a contribuição sindical, essa que era obrigatória e passou a ser facultativa, vai ter que descontar. Acontece o seguinte: a grande debate é se o legislador que fez a reforma trabalhista quisesse que ficasse ao critério da Assembleia, ele teria esclarecido isso na lei, ou teria tido um parágrafo à parte. E ele diz facultativo. Facultativo é individual, não é coletivo. Porque se a Assembleia botar isso lá, numa cláusula, e eu como professor dizer assim, peraí, eu nem fui para a Assembleia, mas isso é problema meu, eu vou me beneficiar do que a Assembleia negociou e vou também receber os louros, os bônus e os ônus, né? Então eu posso lá entrar com uma ação e dizer assim, eu não consinto que seja descontado, porque eu vou fazer uma interpretação conforme a Lei 13.467 de 2017, que alterou esses artigos aí. Então, e é bom vocês darem uma lida dessas alterações de 578, 579, 580, que vai dizer, alterou, por exemplo, vários artigos desse título 5 da CLT na parte do direito coletivo, né? Mas, sobretudo, 545, 578, 579, 582, 583, 87, 602. Todos esses artigos foram alterados com o objetivo de transmudar e meramente facultativo. Então fique atento a isso, porque se tem algo que neste momento aqui desse vídeo a gente precisa se demorar, é com relação a essa primeira contribuição que faz parte da receita sindical, que é a contribuição antigamente chamada de contribuição obrigatória, também contribuição sindical, que hoje é facultativa. E que nesse título 5 da CLT sofreu grandes transformações, tá? Então, a gente não tem mais esse imposto sindical ou essa contribuição sindical obrigatória. Agora, é muito importante que
se acompanha a jurisprudência.